Bom dia a todos, na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma manhã de bênção, manhã de reflexão. Esta manhã estou com a Bíblia aberta em Joel, capítulo 1. Quero ler o versículo de número 2, onde a Bíblia diz assim: Ouvi isto, vós, anciãos, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Irmãos, aqui nós temos uma passagem que aconteceu lá atrás em Judá, quando Israel, povo de Deus, eles deixaram, por assim dizer, as coisas irem aleatoriamente. Existem algumas condições que acontecem que elas não são visíveis, coisas que nós não vemos. Existem outras coisas que nós vemos, percebemos e às vezes ignoramos elas. E existem outras que nós até tentamos encará-las e resolvê-las de alguma forma ou de outra. Mas o triste é quando nós não damos conta ou não percebemos a condição em que nós estamos. Israel, eles estavam vivendo um contexto terrível a ponto de Deus vir através do profeta Joel e chamar a atenção deles, porque faltou tudo para eles, acabou tudo. E nessa ocasião, depois no capítulo de número 2, 25, daí vem o mesmo profeta Joel e diz: eu restaurarei, ou restituir-vos-ei os anos que o gafanhoto, a locusta, enfim, comeu. Essas pestes que têm prejudicado lá, aquilo está lá, porém isso serve hoje também para os nossos dias, quando atualmente nós temos visto. Você sabe que nossa ciência, nós estamos com a escritura, algo que aconteceu há mais de 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás, quando tudo era tão primitivo, tudo era muito artesanal, talvez as coisas eram tão singela, manual, enfim. Eu quero dizer que não tínhamos o que temos hoje. Claro que a ciência se multiplicou. O homem saiu há pouco tempo atrás do lombo do cavalo para um jato supersônico, para a espaçonave. Quer dizer com isso, muitas descobertas científicas evoluiu em sentido, o homem foi para o nuclear, o homem fez tantas coisas, evoluindo e chegamos hoje na informática, que vivemos uma evolução tão grande, que permite nós falarmos, como estou falando com vocês, de uma forma tão fácil, tão clara, tão benéfica até. Mas eu quero dizer para vocês que isso que aconteceu, as pragas que atingiram lá, entre elas está uma praga chamada gafanhoto, que sabe que é uma das 10 que assolou o Egito, quando Faraó não permitiu o êxodo de Israel. O que eu quero dizer com isto? Se há mais de 3.000 anos tivemos tanta evolução de lá para cá, tantas coisas, o porquê hoje ainda existe essa praga chamada gafanhoto no natural, claro, trazendo prejuízos de milhões e milhões de dólares? Por que com toda essa evolução, por que com todo esse crescimento, esse desenvolvimento, eles não conseguiram e não conseguem erradicar a praga chamada gafanhoto?
É porque ele está representado ali como um espírito muito terrível. Claro que aqueles estágios era o mesmo demônio, a mesma, mudou de praga, assim como nós temos aqui no final, em Apocalipse, nós temos os 4 cavaleiros, ou melhor, os 4 cavalos, perdão, o cavaleiro é o mesmo, só mudou os cavalos, a cor dos cavalos. E ele está hoje no cavalo amarelo, que é morte. E então lá houve uma matança, e com isso, consequência, trouxe a fome. E hoje esse inimigo tem vindo, esse gafanhoto, que é um monstro. Joel diz que ele tinha dente como de leão. O seu queixo era como de um leão velho. E ele era tão veloz como soldados de guerra. Isso é, a ousadia, a impetulância para ele agir. E o diabo hoje ele não está mais, claro que estamos usando ele figurado aqui, tipo desse gafanhoto, só que ele não está mais nesses dias atuais, aí aparecendo com chifres grandes, fogo pela boca, como o dragão que eles filmam, mostram nos filmes aí. Se o diabo agisse assim, as pessoas teriam medo dele. Muito medo. Eles não ousariam de forma alguma, não aderiam, né? Não abraçaria, eles não jamais iam fazer alguma coisa. Porém, ele vem tão sutil, ele não está mais na forma de um dragão, como antigamente. Ele está hoje de uma forma muito bela, muito bela. Em 1821, um escritor por nome de Charles Baudelaire, um escritor francês, ele escreveu um livro. Esse homem não tinha nada a ver com teologia, não tinha nada a ver com cristianismo. E nesse livro ele disse que a maior artimanha de Satanás é tentar provar para as pessoas que ele não existe. Tá? Disse ele, 1821, ele foi um escritor aí de 1821 a 1867. A maior artimanha do diabo é provar que ele não existe. O profeta de Deus para esta era mostrou na mensagem Restauração da Árvore Noiva a forma em que ele tem trabalhado. Hoje, então, lá atrás ele aparecia em formas diversas, assustadora. Hoje o diabo está de uma forma muito sutil. Hoje ele se apresenta muito belo. Hoje se apresenta muito evoluído. O diabo está hoje de uma forma mais bela e atraente que você imagina. Em 2 Coríntios, disse que ele transforma-se em anjo de luz. O diabo está hoje nos púlpitos das igrejas, vestido de terno, de gravata, bem estudado, bem instruído, humanamente falando, com as suas teologias, ou com seus conhecimentos, entre aspas, da Bíblia, sem a revelação da mesma. Você sabe que com essa astúcia ele tem destruído e destruirá muito mais do que quando ele se apresentava, ou se ele se apresentasse como um dragão, assustando as pessoas. Com isto, ele tem subido nos púlpitos das igrejas e ele tem matado também parte dessa árvore noiva. Ele sobe nos púlpitos com o microfone na mão, ele divide a igreja, ele separa as pessoas, rompendo o companheirismo, porque foi o que o gafanhoto fez nessa árvore noiva lá atrás. Ele começou pelas folhas. As folhas é a que traz frescor, as folhas que fazem sombra, e não havendo isto, vira uma árvore seca, que ninguém pode mais descansar debaixo dessa árvore.
tem cortado isso, tem dividido isso. É o que nós estamos vendo no púlpito das igrejas. Homens fazendo acepções de pessoas, homens fazendo segregação, dividindo o povo, porque a minha igreja, já viu alguém mencionar assim? A minha igreja. Quando eu vejo alguém mencionar a minha igreja, me dá um temor, porque se é sua, se a igreja é desse pastor, ele faz, porque eu faço do que é meu que eu quero. Vocês estão compreendendo? O que é meu, eu faço o que eu quero. Então, quando ele diz a minha igreja, ele está dizendo que ele pode fazer o que ele quer da igreja dele. Porém, a igreja de Jesus Cristo, que ele comprou, que ele lavou com o seu sangue, ela precisa ser cuidada, zelada, alimentada, precisa ser amada, respeitada, e não dividir as pessoas. Colocam as pessoas dentro de um limite e elas ficam cativas daquele ministério, daquele homem. E eles proíbem isto, proíbem aquilo outro. Isso é escravidão. Isso foi o que Faraó fez no Egito com aquele povo. Então eles permitem o diabo, através de pessoas, de homens, vem roubando, separam as famílias, separa filhos do pai, pai do filho, com seus conselhos astutos, com medo talvez de perder membros da igreja que ele diz que é dele. Porque Deus não perde os seus, Jesus não perde os seus, de maneira nenhuma. Então o diabo tem roubado isto, tem trazido e cortado as folhas que é o amor, que é o companheirismo, que é a graça. E com isso as pessoas então se tornam como estava Israel lá atrás. Mas ele chamou os anciãos e disse: pasmem vocês disso. Já aconteceu isso alguma vez na história, nos dias de vossos pais? Era esse o evangelho que nós criamos? Era esse o evangelho que nós aceitamos? É esta a Bíblia de fato que traz liberdade, que liberta, que ensina a amar, respeitar e querer bem o nosso semelhante? Porém, o evangelho que temos visto ser pregado, esta é a razão dos nossos púlpitos estar muito raso. Estamos vivendo dias de sequidão, de miséria. O gafanhoto, essa praga, essa peste tem entrado, está comendo, está roendo. Feliz daquele que pode ter essa visão, a compreensão espiritual. Sim, porque abre um texto da Bíblia e impõe ao texto aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu penso que é. Eu não tenho que impor a um texto bíblico que eu acho que eu penso. Eu tenho que deixar o texto impor aquilo que de fato é. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela vive da palavra. A palavra é a fonte da vida eterna. Então, hoje estamos vivendo isso tão raso, tão precário, porque divide, coloca rancor no coração das pessoas, limitam elas de irem, de virem, quando na verdade nós estamos livres. O sangue de Jesus Cristo, no parágrafo de número 50 desta mensagem de restauração, salvo engano, quando ele subiu, ele nos libertou. Ele ressuscitou, saiu da sepultura, libertando, trazendo a restauração de todas as coisas. Eu restituir-vos-ei, eu vou restaurar. Deus está trabalhando não com a igreja, mas com um povo, para ele poder levar deste mundo já amaldiçoado pelo pecado. O diabo tem trabalhado de maneira sutil, está trabalhando, mas aqueles que têm a revelação divina do alto, busquem Deus, busque nele
a sabedoria do alto. E vamos observar isso. Saia de todo e qualquer jugo que te prende. Saia de tudo aquilo que está te prendendo e não te deixa enxergar o horizonte espiritual e a liberdade que Deus tem nos dado nesses dias. O gafanhoto e a sua destruição está aí, roubando o amor, roubando a compreensão, dividindo o companheirismo do povo de Deus, companheirismo das igrejas, cada uma segregando naquilo que pensam. É que o meu pastor fala, o meu pastor não deixa, o meu pastor falou. Quem morreu por você não foi o seu pastor. Eu não morri por ninguém, eu não tenho igreja, eu sou, pela graça de Deus, um pastor que Deus confiou algumas almas, as quais eu congrego com elas, as quais nós nos assentamos e cuidamos e meditamos na santa e bendita palavra. Não sou mais e nem melhor do que ninguém. Eu tenho procurado, trabalhado e pelejado para ser melhor para alguém. Que Deus te dê a graça, que Deus te abençoe, fortaleça a sua fé, o seu ânimo sincero na sua palavra, não só hoje, nesta manhã, mas até aquele dia da sua gloriosa vinda. Um abraço e até uma próxima, se Deus quiser.